Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rosane Carvalho e hoje eu vou contar para vocês sobre como foi o meu envolvimento a vida inteira com artes manuais. Vamos lá? Pois bem, a vida inteira, desde criança, eu me interessei por trabalhos manuais, artesanato, tricô, crochê, bordado, tudo que eu vejo até hoje, tudo que eu vejo de diferente, eu quero aprender. Sou muito curiosa. Bem, lá na infância, minhas irmãs, que já são um pouco mais velhas do que eu, elas têm, tipo, uma tem 18 e a outra tem 20 anos a mais do que eu. Minha mãe já não esperava mais que fosse ter filhos e eu apareci, assim, né, do nada. Fiz essa surpresa para ela. Bom, minhas irmãs, que todas duas eram professoras, elas perceberam que eu tinha grande facilidade com desenho e quando eu adquiri ali, aí elas incentivavam muito por serem professoras, elas incentivavam tudo que eu fazia. Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. Quando eu cheguei ali na fase mais ou menos dos 10 anos de idade, eu, eu via as minhas irmãs tecerem em tricô, eu ficava doida, queria aprender. Mas eu vi uma prima minha tecendo um sapatinho. E eu olhei aquilo e falei assim, o que você está fazendo? Ela falou, sapatinho de bebê. Eu falei, eu quero fazer. Me ensina? Ela me olhou com aquela cara assim, tipo, pô menina, você não tem nem tamanho, né? Mas ela teve boa vontade e me ensinou. Nem precisa dizer que esse sapatinho ficou um horror, né? Eu perdia os pontos toda hora, fazia buraco, tadinha. Ela arrumava pra mim, eu fazia mais buraco. Por quê? Eu perdia os pontos da agulha, mas eu não percebia que estava perdendo. Pra mim estava tudo certo. E continuava descendo. Quando ia ver lá embaixo, tava aquele buracão. Mas eu insisti até conseguir fazer um sapatinho que ficou assim esquisito, mas eu fiz. Desse sapatinho eu fiz outro e mais outro, fui treinando, já não perdia mais os pontos da agulha. Depois eu fiz casaquinhos, eu fiz mantas. E até hoje, gente, sabe como é que eu sou? Assim, ó, eu pego alguma grávida próxima a mim, vai ter bebê daqui a um tempo, eu já começo a tecer alguma coisa e esse é o meu presente. Eu acho que você presentear uma pessoa com uma peça que você fez, né? Você tirou do seu tempo para fazer, para produzir aquela peça. Essa peça é única, né? Você fez para a pessoa. Você não foi lá na loja e comprou qualquer coisa. Você fez a peça. Eu gosto de presentear assim. Casamentos eu presentei dessa forma, porque eu nunca levei artes manuais como profissão. Eu nunca fiz disso, eu até já ganhei algum dinheirinho, né? Mas nunca foi a minha profissão, na verdade. Eu me formei em contabilidade, minha área profissional acabou indo mais para o lado assim administrativo, de gerenciamento, e mas a vida inteira, assim mesmo trabalhando muito, quando eu chegava em casa, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Sempre tinha em mãos um crochê, um bordado, um tricô, ou algo novo que eu pudesse aprender. Sempre foi assim. Bem, mas voltando lá, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, a adolescência, alguém falou para mim, você tem tanto jeito para desenhar, por que você não faz um curso de desenho? Aqui em Itaúna tem um curso. Daí eu fiz um curso de desenho e perspectiva e pintura com a professora Artumira, todo mundo conhece ela na cidade. Fiz esse curso, que me deu bastante entendimento assim da parte de sombreamento. E aí eu pintei vários quadros, eu tenho vários em casa que fui eu que fiz. Bom, depois que eu mudei de Itaúna, morei em várias cidades, morei fora em várias cidades, né? Nos últimos tempos agora eu estava morando em Santos, morei por 7 anos em Santos, São Paulo. Lá, eu e meu esposo, a gente trabalhou demais, foi uma vida muito corrida. Eu tinha até pouco tempo para desenvolver essas artes, né? Mas eu fazia um pouquinho
E quando nós voltamos de lá para a nossa cidade, que é Itaúna, Minas Gerais, eu estava tão assim estressada de ter trabalhado tanto, corrido tanto, que a gente não tinha hora, só tinha hora para começar, mas para terminar nunca tinha. Então muitas vezes eu chegava em casa muito tarde, cansada. Isso foi depois de 7 anos, você fica com a cabeça desse tamanho, né? Então quando eu voltei aqui para Itaúna, eu me aposentei. Ainda não estou recebendo, tá, gente? Só aposentei assim, de boca. Estou esperando ainda sair o dinheiro. Mas enfim, eu me aposentei e me vi, né, de repente mudando de uma situação de trabalhar o dia inteiro para dona de casa. Então eu falei, bom, um tempo eu até aguentei ficar e até gostei, sabe? Fiquei na preguiça, fazendo nada, assistia o quê? Seriado, filme, dormia. Só que chega uma hora que você fala assim, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter, né? Você está habituado, depois do descanso daquela vida corrida, aí você tem que preencher com alguma coisa. Daí eu descobri a jardinagem, que é outra coisa que eu sempre amei a vida inteira. Comecei a colecionar orquídeas e a cuidar delas e aprender como cuidar. Depois eu estava de boa aqui em casa, fazendo nada, Facebook, dedinho trabalhando. Eu vi uma publicação, aí eu vou contar para vocês agora como que foi a minha história, como eu conheci o bordado de Bargello. Bem, então tô lá no Facebook, olhando, eu vi uma publicação de uma página só de almofadas bordadas no Bargello. Gente, mas cada peça maravilhosa, eu fiquei encantada com aquilo, nunca tinha visto. Daí fui pesquisar, ver o que que era e falei, eu vou aprender esse negócio, eu tenho que aprender. Eu fui printando com o meu celular todas que eu gostei, porque tinha uma infinidade lá de exemplos de pontos. E eu printei várias, tipo 7 mais ou menos, sei lá. Printei, depois eu fui ampliando, olhando direitinho, estudando aquilo e falei, isso aí só pode ser bordado na talagarça. Ou até pode ser em outra coisa, mas eu vou começar pela talagarça. Saí, comprei a talagarça, eu sempre tive lãs em casa, né? Por causa desse monte de coisa que eu sempre fiz, né? E comecei a fazer, fiz a minha primeira almofada, bordei. Daí, como nós tínhamos voltado há pouco tempo pra cá, eu tava ainda montando esse apartamento. Eu cheguei aqui com ele só parede, não tinha móvel, não tinha nada. A gente trouxe algumas coisas, mas essa cozinha estava toda por fazer. Minha filha, que é metida a arquiteta, a decoradora, ela se formou em engenharia de produção, mas dá aula de inglês. Ela gosta do inglês. Mas tem muito jeito, viu, gente, para artes manuais, assim como eu, e gosta de decorar. Mãe, nós vamos arrumar essa cozinha sua, porque aqui tá sem... esse espaço aqui, nós vamos usar esse espaço aqui. E ideia dela, foi tudo ideia dela. Não foi minha, tenho que confessar. Eu falei, mas qual que é a sua ideia e tal, né? Ela viu na internet alguma coisa de colocar esses encostos aqui, ó. Falei, bom, então eu vou bordar, que eu já tinha bordado uma almofada desse mesmo ponto aqui, outra cor. Falei, então eu vou bordar aquelas almofadas pra gente colocar aquela. Nossa, vai ficar muito bacana. Beleza, contratamos a pessoa para fazer os móveis aqui, essa bancadinha para sentar aqui, que eu aproveitei que é um baú aqui embaixo, e fui bordando as almofadas, e ficou dessa forma que vocês estão vendo aqui. Bom, eu tinha umas cadeiras que era lixo. Meu marido falou, joga fora, tá muito velha, tá muito feia. Eu falei, gente, eu não vou jogar fora, eu vou reformar essas cadeiras. Eu tive a ideia de bordar o tampo, assim como eu bordei as almofadas, combinando com elas. Então, aqui na parte da frente da mesa, eu coloco essas cadeiras, que eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Reformei tudo, ficou muito bom. Bom, bordei a almofada pra família inteira e fiz um dinheirinho, tá, gente? Fiz um pouquinho de dinheiro bacana, porque aí eu já tava aposentada, podia bordar, né?
bordei bastante coisa. Só que, depois que você se enche da experiência, você quer dividir com os outros. Eu falei, eu quero ensinar agora, mas como é que eu vou fazer para ensinar? Né? Onde que eu vou achar pessoas que queiram aprender? Daí eu já estava com um canal no YouTube, onde eu falava sobre as minhas orquídeas, e eu introduzi o bordado de bardelo nesse canal. E comecei a fazer videoaulas, inclusive tá lá, vocês podem entrar lá para vocês verem. O nome é Orquídeas no Pau de Barro. Eu tenho um modo de cultivo diferente das outras pessoas. Ficou curioso? Vai lá e dá uma olhada. Orquídeas no Pau de Barro. Daí eu comecei a colocar não só o bordado de bardelo, coloquei outras coisas, tricô, crochê, porque eu sempre fui muito curiosa para aprender. Mas, gente, aquilo que eu aprendi, eu quero dividir com os outros. Então, por isso, eu comecei a ensinar no canal. E agora, eu achei melhor dividir os conteúdos. Por isso, eu estou com esse novo canal, esse novo empreendimento, só para as artes manuais. E, gente, aqui nós vamos desenvolver o bordado de bardelo. Depois, mais para frente, a gente vai fazer outras artes manuais. Por enquanto, a gente vai fazer só o bordado de bardelo. E você vai acompanhar tudo aqui comigo. Agora, nós vamos ao vídeo para nós vermos como é que ficou, então, esse cantinho meu aqui. Estas cadeiras, pessoal, tá vendo? É bem antiguinha, tá? Bem antiga mesmo. Elas estavam todas machucadas, arranhadas, eu lixei, pintei nessa cor aqui meio cromada, né? E fiz o tampo, bordei o tampo, comprei plástico bem grosso, tá vendo? E mandei o moço arrumar os tampos, ó. Ficou dessa forma, eu fiz combinando com as almofadas, ó, vou mostrar para vocês. Então ficou aqui esse cantinho da minha cozinha, ficou dessa forma, ó. Então, pessoal, esse espaço que poderia até ter sido uma bancada ali, né? Mas eu achei melhor aproveitar o espaço, porque eu acho que na cozinha falta uma mesa. É bom você ter uma mesa, te ajuda na hora que você vai fazer o almoço, você tem que ter um espaço para você colocar as coisas. E é claro, aqui é o local onde eu faço as minhas gravações, né? E faço também as edições dos vídeos, ó. Acabou virando meu escritório, meu ateliê, né? Ficou bacana, a gente faz os nossos lanches. Às vezes à tarde, quando eu tô gravando, minha filha chega e fala assim, e aí, não vai ter café nessa casa? A gente faz o café lá na sala ou lá na área de serviço para eu poder continuar trabalhando. Eram cadeiras velhas que iam para o lixo e estão agora aqui em uso, porque eu reformei, bordei. E isso, gente, você pode fazer com outras peças na sua casa. Vamos supor que você tem aí um banquinho. O topo do banquinho você pode bordar, reformar. E vai ser uma peça única, diferente de todas. Abajur, vamos dizer que você tem um abajur velho, feio, empoeirado. Você pode também bordar e reformar. Puffs, esses puffs que ficam no canto do sofá, entre um sofá e outro, também dá para você bordar e reformar. Você pode pegar peças que estão para ser jogadas no lixo e fazer daquela peça uma peça nova, bonita, decorativa. O que mais que a gente pode fazer? Bolsas, roupas, palas de vestido. Olha, minha cabeça não para, tem muita coisa pela frente para a gente poder fazer. Bem, pessoal, então o que vem a ser esse tal de bordado de bardelo? Esse nome, né, é italiano, o bordado surgiu na Itália e ele trabalha sempre em contagem de pontos. Envolve 5 buraquinhos, cada ponto envolve 5 buraquinhos. Então é sempre bom você bordar na etamine, na juta ou na talagaça, onde tenha em tecidos que tenham a possibilidade de você contar os buraquinhos
para que você mantenha sempre a mesma altura de cada ponto. Aí você vai trabalhar sempre os pontos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, formando desenhos maravilhosos e usando também as cores, como nós vamos ver aí mais para frente. Então dá para desenvolver trabalhos maravilhosos. Eu fiz lá, quando eu descobri as almofadas lá no Facebook, gente, eu bordei tanta almofada, mas eu bordei almofada para a família toda, posso dizer. Eu perdi a conta, nem sei quantas almofadas eu bordei. E à medida que você vai trabalhando, a sua criatividade, quando você coloca ela para funcionar, ela vai aumentando, tá? E aí eu passei a pensar, gente, não é só almofada, nós podemos bordar tapetes, como eu fiz também, podemos fazer bolsas, cortinas, toalhas, e aí é uma infinidade. Eu cobri essas cadeiras aqui, como vocês viram. A gente pode fazer também puffs. Gente, é muita coisa, tá? Então, à medida que a gente vai fazendo, ideias novas vão surgindo. E essa questão das cores, né? Se você respeitar o degradê, aqui no caso, olha, vocês estão vendo que eu tô vindo do mais escuro para o mais claro e de lá para cá do mais claro para o mais escuro. Conforme o desenho que a gente vai fazer, quanto mais perfeito for esse degradê, o efeito será melhor ainda no bordado, tá? Então é só você ficar atento a isso. Sempre coloque um degradê bem bacana. Pode misturar linha fina com linha grossa, lã fina com lã grossa, não tem problema. Desde que você ponha 2 fios para a mais fina e para essa aqui 1 fio. Vou exemplificar melhor isso aqui para que vocês entendam como a gente pode brincar com as cores, dando efeitos diferentes. Mas isso, gente, é com o tempo que a gente vai pegar. Mas olha só. Aqui eu tenho 2 almofadas bordadas com o mesmo ponto, cores diferentes, e eu fiz uma pequena alteração no losango interno, tá vendo? Aqui eu bordei o losango com degradê, bordando do mais escuro para o mais claro, e aqui eu bordei o losango em uma cor só. Então, deu esse efeito diferente. De toda forma, a impressão que a gente tem é que o losango é um piso, certo? E aqui, ó, são as paredes do casulo, certo? Não parece que tá formando paredes assim, ó? Ó, paredes. Então, você pode fazer essas brincadeiras desde que você respeite esse degradê aqui. É muito importante manter esse degradê que será bordado do mais escuro para o mais claro, porque você bordando mais escuro aqui no meio do casulo, você dá profundidade nele. Olha só, ó. E bordando com cores mais claras no contorno do casulo, você dá proximidade. Então, parece que aqui está alto e aqui está fundo. A mesma coisa aqui, ó. Parece que é o piso e aqui são as paredes. Então, esse é o efeito 3D. Uma coisa importante que eu gosto de lembrar sempre é que se você for fazer, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer várias almofadas, tá? Então, você deve fazer o corte das suas almofadas respeitando sempre o mesmo sentido. Vou explicar melhor isso para vocês. Nunca borde assim uma almofada e a outra almofada assim. Borde todas no mesmo sentido. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu uso essa parte aqui da orelha, né? Para ficar na minha lateral. Então, eu bordo elas todas assim, porque aí fica nesse sentido certinho assim, ó. Nunca trocado. Por quê? Vou mostrar para vocês.
Por quê? Olha, vocês estão vendo essas 3 almofadas aqui do fundo? 1, 2, 3. Elas foram bordadas com a mesma quantidade de pontos, tá? Só que essas duas aqui foram bordadas em um sentido e essa daqui em outro. O que aconteceu? Uma cedeu mais do que as outras, tá vendo? É o mesmo bordado, gente. Então, esse bordado aqui ficou mais espichado do que essas outras duas aqui. Eu só percebi isso depois, é o que a experiência vai mostrando pra gente, né? Então, é uma dica que eu tô dando pra vocês aqui. Se vocês forem fazer o bordado de várias almofadas para poder colocar no mesmo ambiente, bordem elas no mesmo sentido, tá certo? Bem, agora você pode estar se perguntando, será que eu consigo? Porque são tantos detalhes, né? Mas não se preocupe, porque com o tempo você vai pegar direitinho como é que funciona a técnica, aprender os pontos e tecer peças lindas. O que você precisa ter? O que você precisa ter? Bom, nós podemos bordar, vocês vão ver aí no próximo vídeo, nós vamos abordar exatamente quais os materiais, quais as possibilidades, né? Em que tipo de material que eu posso bordar e com que? Com lã, com linha, como deve ser essa lã, como deve ser essa linha. Nós temos talagarça, etamine, juta, nós temos vários tecidos no qual você pode bordar. Esse assunto nós vamos tratar no próximo vídeo. Inclusive mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar, eu já comprei vários materiais que nós vamos demonstrar aqui que as possibilidades são muitas. Aí eu sei que já passou na sua cabeça assim, nossa, mas deve ser tudo muito caro. Olha, você tem desde material que vai ser mais em conta, como materiais que vai ficar bem caro, vai depender do que você quer tecer. Mas tem material que é bem em conta e que você vai fazer peças lindas, não se preocupe. Mas este é um assunto para o próximo vídeo. Por enquanto, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam participar aqui com a gente. E deixe aí o seu comentário. No mais, até o próximo vídeo.